Ele tinha 55 anos. Fazia exames a cada 2 anos, cuidava da alimentação, não fumava, caminhava 3 vezes por semana. O colesterol? Tudo certo. HDL bom, LDL dentro da faixa, triglicérides normais. Mas numa manhã de segunda-feira, quando foi subir escadas do trabalho, ele sentiu um forte aperto no peito e sentou ali mesmo. Em poucos minutos, seu Santiago estava no pronto-socorro com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. E o que os médicos descobriram foi que, apesar do colesterol estar normal, os outros exames estavam alterados. Esse é o tipo de paciente que acha que está com tudo sob controle, porque os exames estão dentro da faixa e ele se sente tranquilo. Mas o coração dele estava pedindo socorro faz tempo. O mais impressionante é que existem vários exames que a maioria das pessoas nunca fez. Exames que mostram de verdade se o teu coração e suas artérias elas estão bem ou se o problema já começou a aparecer por dentro, mesmo com colesterol normal. É exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Os exames que revelam o risco antes do infarto acontecer. Vamos falar disso? Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Pessoal, como é importante cuidar da saúde. Se você me assiste há algum tempo, você sabe disso, por isso que você está aqui. São 2 vídeos novos toda semana, vídeos que trazem assuntos que vão te ajudar a viver mais tempo e com o coração cheio de saúde. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho aí para receber 2 vídeos novos toda semana. Muita gente acredita que só tem risco de infarto quem tem o colesterol alto. Mas a verdade é que milhões de pessoas no mundo todo têm o colesterol normal, a pressão bem controlada, fazem seus exames todo ano e mesmo assim acabam tendo um infarto ou um AVC. Estudos mostram que até metade dos pacientes que sofrem um evento cardiovascular importante tinham o colesterol dentro da faixa de referência. E o motivo é simples: colesterol alto e hipertensão mal controlados, lógico, é evidente, pode levar ao infarto, mas nem sempre é a causa principal. O corpo é muito mais complexo que um número no papel e existem outros marcadores importantes que mostram se suas artérias estão saudáveis ou se já está começando ali a inflamar e endurecer, mesmo que você não tenha sintoma nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu com o seu Santiago de 55 anos. Ele achava que estava seguro porque os exames clássicos estavam perfeitos, mas alguns outros marcadores estavam alterados, mostrando então que tinha uma inflamação constante danificando as artérias dele. Agora eu vou te mostrar quais são os exames que revelam se o teu coração e suas artérias, se elas estão bem ou não, além do exame do colesterol. Alguns são simples, outros mais modernos, que a maioria das pessoas nunca fez. Então saber disso pode mudar completamente a forma como você enxerga a tua saúde. Mas vamos começar por um bem simples. Primeiro exame, PCR ultrassensível. Esse é um exame que mede o grau de inflamação dentro do corpo. E quando ele está alto, significa que a coisa não está muito boa para o seu lado. Mesmo com colesterol normal, uma inflamação constante pode danificar o endotélio, aquela camada interna das artérias, abrindo então espaço para a formação de placas. O seu Santiago, o PCR ultrassensível então estava muito acima do normal. Isso explicava porque as artérias dele então estavam endurecidas, inflamadas, mesmo sem nenhum sinal nos exames tradicionais. O PCR ultrassensível não é solicitado para todo mundo, mas é muito útil para refinar o risco cardiovascular das pessoas de risco intermediário, principalmente quando os cálculos tradicionais ali deixam alguma dúvida. Então ele é especialmente indicado para homens com mais de 50 anos ou mulheres acima de 60, que têm o colesterol e a pressão bem controlados, mas apresentam histórico familiar precoce ou que tem algum fator metabólico, como gordura abdominal ou a resistência à insulina. Também pode ser pedido para pacientes com síndrome metabólica, obesidade visceral ou com uma inflamação crônica leve, quem tem esteatose hepática, por exemplo, ou quem tem apneia do sono. Além disso, é útil em casos em que o LDL está na faixa limítrofe ali, entre 100 e 130, e o médico precisa decidir se vale a pena intensificar ou não o tratamento preventivo. Segundo exame, o teste ergométrico. Inclusive eu faço aqui o teste ergométrico aqui na Clínica Iano. No final de todo o laudo vem um número chamado METS, que pouca gente presta atenção, mas ele é um dos melhores preditores de vida longa e de morte cardiovascular. MET é uma forma de medir quanto o teu corpo suporta de esforço físico. Então quanto mais METs você alcança, mais eficiente está o seu coração, está os seus pulmões, os seus músculos. A ciência mostra que pessoas que atingem mais de 10 METs durante o teste têm um risco de morte, por qualquer causa aí,
até 70% menor do que quem faz ali menos do que 5 metros. E o teste ergométrico é um exame barato, seguro, muito útil então quando bem indicado. É sem dúvidas ainda um dos exames mais importantes da cardiologia. Terceiro exame, medir a composição corporal. Você já fez aí uma bioimpedância ou um DEXA, que muita gente só olha para a balança ali e acha que está tudo bem. Mas o que realmente importa é quanto desse peso é músculo e quanto é gordura visceral. Aquela gordura, principalmente, que fica aqui dentro da barriga, ao redor dos órgãos. Seu Santiago era assim. Tinha as pernas finas, pouca massa muscular, mas muita gordura abdominal. E esse tipo de gordura visceral libera substâncias inflamatórias que atacam o coração. Uma forma simples de avaliar isso é medir a circunferência abdominal. Acima de 94 em homens e 80 centímetros nas mulheres, o risco cardiovascular já sobe bastante. E se você quiser ser ainda mais preciso, você pode fazer aí um exame de bioimpedância ou até um DEXA, que mostra exatamente a proporção entre músculo e gordura. O DEXA completo pode ainda analisar a massa óssea, que é super importante aí você avaliar a partir dos 60 anos. Quarto exame, score de cálcio coronariano. Esse exame também pode ser muito útil. Ele é uma tomografia que mostra se já existe ali calcificação nas artérias do coração. É um exame rápido, indolor e que o resultado ele vem em número. Então, quanto mais cálcio, mais risco de aterosclerose coronariana. De acordo com o SBC, esse exame é indicado principalmente para refinar a estratificação de risco em pessoas que não têm sintomas e que têm risco intermediário. Em outras palavras, ele é útil quando há dúvida se o paciente realmente precisa ali de um tratamento mais agressivo. Por exemplo, esse exame é de grande valia para um homem, por exemplo, de 50 anos, com colesterol limítrofe sem sintomas, mas que tem histórico familiar de infarto ali precoce. Ou então, solicitar ali para uma mulher de 60 anos, com hipertensão arterial e glicemia controlados, mas que tem a circunferência abdominal aumentada e tem sobrepeso. Aí, nesses casos, pode valer a pena fazer o exame. O score de cálcio pode também ser solicitado em pacientes com múltiplos fatores de risco, como diabetes, síndrome metabólica, resistência à insulina, obesidade visceral ou histórico familiar importante de doença coronariana precoce. Então olha aí quantas indicações. E deixei aqui para o final um exame que muita gente não fala. Vamos falar dele? É o quinto exame, a lipoproteína A, ou LPA. Você já ouviu falar desse exame? Pois é, quase ninguém fala sobre ele, mas ele pode revelar um risco genético escondido ali no teu coração. A LPA é uma partícula parecida com o LDL, que é o colesterol ruim, mas com uma diferença importante. Ela é muito mais pegajosa, muito mais inflamatória ali dentro das artérias. Pior que o LDL. E mais, ela é herdada dos pais. Ou seja, não depende da alimentação nem do estilo de vida, e os remédios para baixar o colesterol não reduzem a LPA. Por isso, a pessoa pode ter o colesterol normal, se alimentar bem, se exercitar, fazer tudo certo. E mesmo assim, ela pode ter um risco alto de ter um infarto, um AVC, se a LPA estiver alta. De acordo com o SBC, esse exame então pode ser pedido para melhorar a avaliação do risco cardiovascular. Mais uma vez, em quem tem histórico precoce de infarto na família, quem já tem o colesterol alto ali desde jovem também tem que dosar LPA. Se você teve infarto mesmo com colesterol normal, você dosa LPA. Mas o ideal é dosar LPA pelo menos uma vez na vida, porque o valor é genético e não muda então com o tempo. Então é isso. Mesmo se o teu colesterol está controlado, não relaxa. Procura um bom cardiologista para avaliar o teu risco ali de forma completa, porque às vezes o perigo está escondido onde o exame mais comum ele não mostra. Além disso, se exercite regularmente, se alimente com proteínas magras, fibras, gorduras boas, mantenha o teu sono sempre em dia. Tudo isso vai fazer uma grande diferença na tua qualidade de vida. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte e compartilhe nos grupos de WhatsApp. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.